Queridos, o tema da minha mensagem hoje é os 3 estágios da glória. Os 3 estágios da glória. Nós temos falado nesses últimos dias, já tem algum tempo, nós estamos pregando sobre o viver e andar no Espírito. Estamos falando sobre esse assunto, por quê? Porque a vida cristã vencedora, a vida cristã plena em Deus, só poderá ser vivida se eu aprender a andar no Espírito. Entenderam isso? Nós nos convertemos ao Senhor e não é só isso. O Senhor nos chama para viver uma vida plena, abençoada, alegre, de realizações. E eu só vou viver essa vida que Deus planejou para mim se eu souber, se eu aprender a andar no Espírito. Então o homem de Deus tem um Espírito, todos nós temos um Espírito que é como um recipiente. Nós fomos criados como Espírito, que é um recipiente para receber o Espírito de Deus. Então, o nosso Espírito foi feito no modelo, no molde, da mesma maneira do Espírito Santo. Em outras palavras, a nossa semelhança com Deus é no Espírito. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus no Espírito. É o nosso Espírito que é semelhante ao Espírito de Deus. Então o nosso Espírito foi criado para conter Deus. Dentro de você tem um Espírito que foi feito para conter Deus. Então quando o Espírito de Deus vem habitar no homem, quando nós nos convertemos e o Espírito de Deus vem habitar no homem, acontece algo extraordinário, acontece algo maravilhoso, acontece a regeneração do homem, ou melhor, a regeneração do espírito do homem. O nosso espírito é regenerado. Nós nascemos de novo. Então, na conversão, o espírito é regenerado e nós dissemos assim, que nós nascemos de novo. Agora, o nosso espírito, que nasceu de novo, agora pode contactar a Deus. O espírito nascido de novo agora pode falar com Deus. O homem sem o espírito, com o espírito apagado, com o espírito morto, não pode contactar com Deus. Ele fala, alô, alô, alô Deus, câmbio aqui da terra, chamando o céu. Não há nada, fica só um chiado. Não há comunicação nenhuma, porque a comunicação com Deus é através do nosso espírito regenerado. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, o nosso espírito começa a contar com Deus. Então, a parte do nosso ser que tem contato com o sobrenatural é o Espírito. Então, é o nosso Espírito que contacta com a vida sobrenatural, consequentemente, contacta com o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito de Deus vem habitar no homem, vem habitar em nós, que nós nascemos de novo, então, o nosso Espírito passa a ser o centro das operações divinas dentro de nós. Então, a partir daí, do nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus vai trazer e vai te conduzir a toda a verdade. Então, é o Espírito de Deus que habitando no nosso Espírito, que passa a ser o centro de controle do nosso ser, e esse centro de controle é que vai trazer toda a verdade. Então, toda a verdade o Espírito de Deus vai trazer para o nosso Espírito. Então, quando o Espírito de Deus vem habitar no nosso Espírito, no Espírito humano, nós ganhamos um espírito novo. Ganhamos um espírito novo. A vida de Deus veio habitar no nosso espírito. Antes, era como se fosse uma lâmpada apagada. Tem uma lâmpada. Todos nós, todo ser humano nasceu com um espírito. Só que esse espírito estava apagado. Aí lá em Provérbios diz que o espírito do homem é luz, é lâmpada do Senhor. Então, o homem nasceu com esse espírito apagado, como se fosse uma lâmpada. E a nossa alma? A nossa alma vai passar por um processo de transformação. Isso vai durar quando, pastor? Minha alma vai passar por um processo de transformação. E quanto tempo vai levar isso? Vou te contar, a vida toda, até o Senhor voltar. Então, o processo de transformação da nossa alma é sempre, é a vida toda. Alguns vão avançar mais, alguns vão despertar mais, alguns vão ter a alma mais transformada, outros menos. Mas todos vão experimentar e devem experimentar a transformação da alma. Devemos ser transformados. Então, o nosso ser tem essas 3 partes
E essas três partes vão apontar para Israel. Israel, lá em Êxodo, os três momentos de Israel descritos no livro de Êxodo. Quais são os três momentos de Israel escritos no livro de Êxodo? Israel estava no Egito, escravizado. Então, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso ser, nós temos três momentos, que é o momento do Egito, igualzinho Israel. Qual é o momento do Egito? O momento do Egito é onde nós somos escravos ainda, aonde o diabo tem acesso a nós, aonde ele pode nos oprimir. É ali que o diabo tem acesso, quando nós estamos no Egito. Porque o Egito ainda é mundo, o Egito é carne, o Egito é onde o diabo pode contactar conosco, pode ter acesso a nós. Mas aí nós saímos do Egito, Israel saiu do Egito e passou pelo deserto. O deserto não é a vontade de Deus que ficamos no deserto. O deserto é caminhar pela alma. O deserto é a alma. Quando eu estou no deserto, eu estou sendo conduzido pelas funções da alma. Deserto é sequidão. Então, quais são as funções da alma? Você lembra, você que fez o cursão deve saber. Quais são as funções da alma? O que tem na alma? Mente, vontade e emoções. Então, quando eu estou no deserto, quando eu estou caminhando a minha vida, quando eu estou vivendo a minha vida cristã, em função da alma, então a minha vida vai se tornar seca. Minha vida vai ser árida. Nossa vida vai ser estéril. Sabe, quem está no deserto não produz. Deserto é vida seca, é vida de deserto, é vida árida. Então a vontade de Deus é que nós chegamos em Canaã. Porque Canaã é a vida do Espírito. Essa era a vontade de Deus. Quando Ele tirou o povo do Egito, da escravidão, o povo passou pelo deserto e o alvo de Deus para eles era chegar em Canaã. Então o alvo de Deus para a nossa vida é que nós cheguemos em Canaã. Mas lembra, o povo não chegou em Canaã. Eles ficaram no deserto. Por que eles ficaram no deserto? Porque eles não creram. Eles não creram. E por causa da incredulidade, eles não alcançaram o descanso. O Senhor falou assim, que ia levar eles para Canaã, que era o lugar de descanso. Mas eles não foram. Por quê? Porque eles não creram. E ficaram no deserto. Isso também não é diferente de nós. Sabe, muitos irmãos entre nós não vão chegar em Canaã. Não vai experimentar a vida plena. Não experimenta a vida de alegria, de paz. A vida é árida, a vida não é bacana, não é bênção. Tem muitos irmãos que vêm para o culto, saiu do deserto, saiu do Egito, saiu da escravidão, do pecado. E agora estão no deserto. Não tem plenitude de vitória. A vida é seca, é estéril. Por quê? Da mesma razão, porque não creram. Então, a condição para entrarmos no descanso, na vida plena em Deus, é crer. Então, alguns saem do Egito e ficam no deserto. Quantas pessoas ainda estão no deserto? Estão no deserto no casamento, estão no deserto na vida profissional, está no deserto na vida espiritual, está no deserto na vida emocional, está no deserto na vida de saúde física, está no deserto sem celebração, sem alegria plena. E isso não é vontade de Deus. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus planejou. Então, o vencedor, quem são os vencedores? O vencedor é aquele que consegue, a vida cristã é essa. Deus planejou isso. Então, quem é que é vencedor? O vencedor é aquele que vive a vida abundante em Deus. Que vive a vida no descanso. Então, quem é o vencedor? É aquele que vive pela fé. E você olha para a vida dele e você fala, puxa, que vida é essa? É uma vida plena, é uma vida abençoada. Por quê? Porque ele vive pela fé no Senhor, está em Canaã. Então, para entrarmos definitivamente em Canaã, na salvação plena de Deus, porque a salvação de Deus, ela pode ser parcial, mas ela deve ser plena. O plano de Deus é que a salvação de Deus seja completa, seja plena. Então, para que isso aconteça, eu preciso compreender esses três estágios da salvação plena, da salvação completa de Deus. É muito importante conhecer isso. É muito precioso você saber disso. Você precisa entender isso, para que nós possamos viver a vida,
plena em Deus, que é a que prometeu para nós, você precisa compreender isso, esses 3 estágios. Primeiro, você precisa saber que o ser humano é espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz que o homem é espírito, alma e corpo. Então, qual que é a diferença do homem com os outros animais? A diferença do homem com os outros animais é que o homem tem um espírito. O homem tem um espírito. E é por meio desse espírito que nós temos, que nós comunicamos com Deus. Os outros animais, eles têm alma. Eles têm emoções. Exemplo, por exemplo, do cachorro, um cão. O cachorro, ele expressa alegria, expressa tristeza, já viu? Eu tinha um cachorro, graças a Deus não tem mais, aleluia. Tive cachorro há muitos anos, mas quando eu viajava, ele chorava. Acredita num negócio desse? Cachorro que chorava. Ele também expressava raiva. Encostasse no portão, ele virava uma onça. Isso, ele expressa várias emoções. É instintiva, sim, claro, mas são emoções, é emoção. Então, os animais, eles têm alma, mas o homem foi criado como espírito para conter Deus. Só o homem tem um espírito, porque através do espírito nós contemos Deus e comunicamos com Deus. Lá em Jó, no capítulo 2, no capítulo 12, no verso 10, 12, 10, diz que na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Significa o quê? Que o homem tem um espírito e alma, e espírito e alma não é a mesma coisa. São coisas distintas, são coisas diferentes. Não há como confundir isso. E não podemos confundir isso. Alma e espírito. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar o quê? Alma e espírito. Então a espada de Deus, a palavra de Deus, separa isso, divide isso. Então, saber a diferença é crucial. Saber a diferença de alma e espírito é extremamente importante. Por que é importante? Porque Deus não fala com você na sua alma. Deus fala com você no espírito. Então, a comunicação nossa com Deus é no espírito. Então, por isso é importante entendermos a diferença e saber qual é a diferença. Qual que é a diferença? Como que é isso? Então, e isso você precisa de experimentar. Aleluia. Glória a Deus. Que com tanto ensino, com tantas coisas que nós temos na vida da igreja, célula, líder de célula, encontro, os irmãos vão experimentando isso, vão ter na experiência, porque isso na teologia não funciona nada, você pode saber tudo, conhece tudo, na teologia não traz mudança, não traz transformação nenhuma, eu preciso de ter a experiência, de falar, uau, peraí, agora eu já sei, porque agora eu percebo o Senhor, eu agora estou vendo, estou ouvindo o Senhor, então você precisa ter experiência, tem que perceber isso, você tem que saber disso. Não pode ser porque eu estou falando, porque você já viu falar, você precisa de experimentar. Então nós vamos perceber isso na experiência. Então a plena salvação de Deus, ela tem que atingir as 3 partes do homem. A plena salvação de Deus tem que atingir as 3 partes. O espírito, a alma e o corpo. E foi isso que Deus fez. E é isso que Deus está fazendo. Ele está nos salvando por completa. Então a plena de salvação de Deus tem 3 partes e tem 3 estágios. E o primeiro estágio, ou a primeira parte que Deus quer salvar, é o espírito. Tudo começa no espírito. Toda a salvação de Deus, a primeira parte que Deus quer salvar é o espírito. Porque foi o espírito que morreu. Quando o Senhor diz na palavra, a alma que pecar, essa morrerá. Quando Adão pecou, Adão morreu, caiu de costas, comeu lá do fruto, caiu para trás? Não, ele ainda viveu muitos anos, Adão ainda viveu 900 anos, então ele não morreu imediatamente na hora que ele comeu do fruto, que não deveria comer, ele deveria comer da árvore da vida, porque se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente, mas quando ele comeu do fruto, que não deveria, o que morreu? Morreu o espírito.
Morreu o espírito do homem. O espírito do homem, nesse momento, morreu. A morte foi do espírito. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Para Deus, a morte não é a aniquilação total. Não é deixar de existir. Para Deus, a morte é a separação. Para nós, as pessoas os nossos entes queridos, as pessoas que a gente conhece, que morreu, para nós morreu. Para nós parece que acabou. Mas as pessoas não se acabou. Elas estão em outro momento, elas estão em outro lugar. Elas foram separadas de nós. Elas não morreram, não acabaram, elas não deixaram de existir. Elas simplesmente não têm contato conosco, foi separada de nós. Então, para nós falamos que elas morreram, mas na verdade elas estão separadas, elas não foram aniquiladas. Então, o primeiro estágio da salvação completa de Deus, acontece no Espírito. Então, no momento em que o homem pecou, o que aconteceu? Morreu, ele separou. O espírito do homem foi separado de Deus. Aquela parte no homem que tinha conexão com Deus, que comunicava com Deus, acabou, desligou, apagou. Agora o homem não pode mais contactar com Deus. A comunhão com Deus foi cessada. Agora não pode mais ter comunhão com Deus, conectar. Aí o homem quer falar com Deus. Alô, Deus, Senhor. Não tem mais comunicação. A comunicação foi interrompida, houve uma morte, houve uma separação. Agora, como é que faz, então? Como que faz agora, pastor? Pelo amor de Deus, eu quero ter contato com Deus. Muito bem. Aí agora nós precisamos de quê? De nascer de novo. Nós nascemos de novo. O nosso espírito nasce de novo. Tem que ganhar um espírito novo. Quem está entendendo, diga amém. Presta bastante atenção, porque eu vou colocar muitas coisas importantes hoje e você precisa entender essas coisas, precisa ter revelação dessas verdades. Então, é exatamente isso que Deus faz. Deus faz o quê? Ele salva o nosso espírito. Deus faz isso. Aí acontece aquilo que nós chamamos de regeneração. Quando Deus salva o nosso espírito, está acontecendo a regeneração, que também é chamado de novo nascimento. Lembra lá, quando Jesus, lá em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos: ei, Nicodemos, como é que faz para que eu possa ter essa vida? Aí Jesus fala para Nicodemos: tem que nascer de novo. Nicodemos entra em parafuso: como assim? Eu vou ter que nascer, voltar na barriga da minha mãe? Ele falou: não, tem que nascer do Espírito. Então, o dia que você se converteu, o dia que nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Você nasceu de novo. Aí o nosso espírito foi regenerado. Então, a salvação do espírito, nós chamamos de regeneração. Nosso espírito foi regenerado. Então, o primeiro estágio inicia aí. O primeiro estágio da salvação completa de Deus inicia aí na regeneração do espírito. Então, pastor, mas o que significa regeneração? É exatamente isso que eu estou dizendo. Literalmente significa nascer de novo. Eu nasci de novo. Então, esse é o primeiro estágio. Portanto, é o estágio da salvação do Espírito. Então, como que o Espírito é salvo? É o que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus falou: tem um que é nascido da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga aleluia. É Espírito. Então, o novo nascimento não foi no corpo, como Nicodemos falou. Nicodemos falou assim: quer dizer que eu tenho que nascer de novo, entrar no ventre? Não, Nicodemos. Não é assim não. Mas então como é que é? É no Espírito. Então, o novo nascimento não é na carne, não é na alma, é no Espírito. Então, o novo nascimento é espiritual. E é nesse estágio da regeneração, nós vamos receber 4 coisas. Nós vamos receber a redenção, a santificação, a justificação e a reconciliação. Diga glória a Deus. Então fala comigo assim: olha, o Espírito precisa ser, o Espírito precisa ser regenerado, ok? Quantos estão entendendo até aqui? Então, na regeneração do Espírito, eu recebo 4 coisas. Então você vai dizer comigo, fala comigo assim: na regeneração do Espírito,
Eu ganho 4 coisas: a redenção, santificação, justificação e reconciliação. Agora só você. Redenção, De novo, só para mim ver se você entendeu mesmo. Eu vou ganhar 4 coisas na regeneração. Redenção. Que é isso? Muito bom, parabéns, aleluia. Você está craque, hein? Meu Deus do céu. Matou a pau agora. Agora você entendeu. Então é isso. Então na regeneração eu vou ganhar essas 4 coisas. Então eu vou ganhar primeiro, na regeneração, eu vou ganhar primeiro a redenção. O que é a redenção, pastor? O que é a redenção? Então, antes nós éramos escravos. Nós éramos escravos, nós éramos criaturas de Deus. Tem gente que, eu acho engraçado, tem gente que fala assim, que todo mundo é filho de Deus. Isso não tem na Bíblia. Nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos criaturas de Deus. Todos são criados por Deus. Nem todos são filhos de Deus. Nós somos feitos filho quando nós somos regenerados. Nessa regeneração, na redenção, é quando Cristo nos redimiu. Então não éramos filhos, mas na redenção Deus comprou você. Redenção é isso. Redenção é que Deus comprou você. Significa literalmente isso. Redenção significa literalmente: Deus comprou você. Na verdade, Deus criou você. Você era de Deus quando Deus te criou. Mas por algum percalço da história, entrou aí, por alguma razão, o homem se perdeu. Entrou um ladrão na história. E esse ladrão nos roubou. Nos roubou de Deus. Nos tirou de Deus. Agora Deus vem e compra você. Nos comprou de volta. Agora você é duplamente de Deus. Você é de Deus porque Ele criou você. E agora você é de Deus porque Ele te comprou. Aleluia. Duplamente de Deus. Isso é redenção. Isso é o que eu estou falando. Você era escravo. Estava lá no mercado de escravo. Você era um escravo. E ninguém poderia comprar você. Porque não havia ninguém na face da terra habilitado, com condições de comprar você. Porque o preço era muito caro. O preço era o preço de sangue. E o sangue tinha que ser sem pecado. Não havia ninguém. Não havia ninguém qualificado na face da terra para que pudesse comprar você. Que tivesse um sangue qualificado para resgatar você. Então o que Deus fez? Deus se fez homem, se vestiu na pele do carpinteiro de Nazaré e veio, e lá na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue, o sangue humano e o sangue sem pecado, para comprar você de volta. Esse sim, agora estava habilitado. O sangue do Filho de Deus tinha que ser um sangue sem pecado, mas tinha que ser também um sangue humano, tinha que ser de alguém da terra. Tinha que ser humano para poder comprar, não podia ser um ser espacial, ou melhor, um ser celestial. Tinha que nascer aqui. Por isso que Jesus nasceu de uma mulher, de uma virgem. Lá em João 10, diz que o ladrão, ele não entra pela porta, ele pula, ele entra por fora, porque ele não tem legalidade, porque ele não entrou por aqui. Mas o pastor, a Bíblia diz que não, que ele entrou pela porta certa. Ele nasceu nessa terra, então ele tem qualificações humanas, mas ele também é Deus. E por isso ele pôde derramar o seu sangue para comprar a mim e você. Aleluia. Então, com este sangue, o Senhor te comprou de volta. Meu Deus do céu, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso demais, isso é poderoso demais. Quantos estão entendendo? Aleluia. Então Deus usou a sua própria vida. A vida de Deus nos resgatou no nosso espírito. E o resultado disso é que nós recebemos uma vida eterna. Ele comprou você para sempre. Que diz em Hebreus capítulo 3, verso 9, foi eterna. A Bíblia diz que a vida que agora você recebe na redenção é uma vida eterna. Recebemos a sua vida eterna dentro de nós. É o que João 3,16 diz. Recebemos essa vida de Deus em nós, a vida eterna. Somos salvos para sempre. Comprou, acabou.
Agora não tem mais ladrão para tirar, não. Agora ele comprou, agora você é dele. Então a salvação de Deus não é temporária. Não é um dia eu sou salvo, agora eu estou salvo. Perdi de novo. Cadê? Deus vem, vou ter que comprar de novo. Não, comprou uma vez para sempre. Já pagou a dívida. Está pago. Uma vez que você foi salvo, não tem mais como perder. Vou te dizer uma coisa, você agora está condenado a ir para o céu. Aleluia. Você está condenado à salvação. Ele te salvou. Aleluia. A salvação também envolve a santificação. A regeneração também envolve a santificação. O que é santificação? Santificação é separado. É separação. Antes você estava ali. Estava lá no meio. Estava perdido. Estava lá, no meio das criaturas. Mas aí Deus separou você. É como se fosse um mar cheio de peixe. Havia muitas, centenas, milhares, mas por alguma razão da predestinação, não é do destino, do acaso, é pela razão da predestinação, o Senhor lançou a rede e separou você. Você foi separado. Isso é santificação. Então, quando o Senhor redimiu você, Ele pegou você e separou você. Agora você é separado de Deus. Você agora é de Deus. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Então você foi comprado através da redenção de Cristo. Isso é ser santo, é ser separado. Diga glória a Deus. Nós não somos santos porque somos maravilhosos. Como a Igreja Católica crê que os santos são aqueles maravilhosos, aquelas pessoas assim que não têm defeito, que não têm pecado, que não têm erro, que não têm nada. Aleluia. Não, você é santo porque você foi separado por Deus. Deus separou você. Só o fato de você estar aqui, eu sei que Deus separou você. Somos santos porque Ele separou você para Ele. Então, no estágio da salvação, você vai ver sempre essa questão da santificação. Você vai me ouvir falar, já falei outras vezes, vamos falar mais. Nesse estágio da santificação, vamos falar muitas vezes sobre a santificação. Então, por que você é santo? Você é santo não é porque você chegou ao ponto de se comportar bem. É santo por quê? Não, porque ele comportou bem, ele é maravilhoso, olha como ele é abençoado. Não, você se torna santo, não é porque você se comportou bem, mas porque você é santo, e agora a sua natureza de santo vai comportar bem. Não é que você se esforça para se comportar bem e virar santo. Não, você é santo, e porque você recebeu a natureza de santo, é que você vai viver de uma maneira diferente. Amém? E aí, a terceira coisa que envolve na regeneração é a justificação. A justificação. O que é justificação? Essa palavra justificação, ela foi tirada do vocabulário jurídico, porque está justificado. Porque era assim, no passado era assim. Então, quando a pessoa era condenada por um crime que ele havia cometido, ele ia encarcerado, ia preso, e na porta da prisão dele havia o processo de condenação dele. Quando o tempo de prisão acabava, que ele cumpria o tempo, aí o carcereiro pegava os papéis, levava ao juiz, e o juiz carimbava. E esse carimbo estava escrito, tetelestai. Está pago, está consumado, não tem nenhuma dívida. Ele também carimbava quando a pessoa ia diante do juiz, e ele tinha acusações contra ele, mas não tinha provas, e aí o juiz falava, não é bem assim não. Aí dizia, ele é inocente. Então, ou estava pago, ou ele era inocente. De qualquer maneira, o carimbo era tetelestai, que é o que Jesus gritou da cruz do Calvário. Tetelestai. Está pago, está consumado. Isso significa o quê? Que toda dívida está paga. Não tem mais nenhuma dívida contra você. Você está livre, completamente livre. Ou seja, você está justificado. E por último, quarto e último, não menos importante, incluía na regeneração a redenção, a santificação, a justificação e por último a reconciliação. O que é reconciliação? O homem é inimigo de Deus.
Todo ser humano é inimigo de Deus. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, inimigos de Deus. O ímpio, o tempo todo, ele acusa Deus, ele se justifica condenando a Deus. Isso é injustiça. Quando há uma catástrofe, quando há uma calamidade, o ímpio se justifica. Isso não podia acontecer, por que Deus fez isso? Você está vendo que sempre um homem está acusando Deus das catástrofes, até crente acusa Deus. Isso na minha vida, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Isso é da natureza humana que é inimiga de Deus. Por isso ele se justifica acusando Deus. Mas eu quero te contar uma coisa, Deus não é seu inimigo. Deus te ama. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas vai viver eternamente. Então Deus está dizendo, eu te amo, eu dei meu filho, se você crê, você vai viver eternamente. Então Cristo veio para dizer isso. Deus não está zangado com você. Deus não está irado com você. Ele veio para te contar. Jesus veio para te contar que Deus está te chamando. Deus está te chamando de volta. E Ele está dizendo, a dívida foi paga. Está tudo resolvido. Você pode agora ir para Deus. Está tudo quitado. Não tem mais condenação. Não tem mais acusação. Está em paz. Não haverá mais dívida. Esta é a mensagem do Evangelho. Aleluia. E é isso que me encanta. É isso que me fascina. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Jesus foi para a glória e Ele nos deixou o seu nome. Ele deixou para mim e para você o ministério dele. E o ministério dele, e o nosso ministério, que é o ministério dele, hoje é contar para as pessoas a notícia das boas novas. Nós saímos para o mundo, para as pessoas, não para condená-las, não para acusá-las. Não é isso. Nós saímos para contar para as pessoas as boas novas. As boas novas. Hoje vos nasceu em Belém o Salvador do mundo, aquele que veio para salvar. Eu nunca esqueço do dia que eu me converti, lá no internato em Goiânia, quando eu percebi o Espírito Santo, eu falei assim, nossa, eu preciso te contar para aquele povo lá de Rio Verde, para todos os drogados, para todos os dependentes, para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que estão sofrendo, que estão chorando, que estão desarrumados com as suas vidas, eu preciso contar para eles as boas novas. Eu tenho que contar para você, e é isso o meu ministério, é isso que é a minha vida, e isso também é a sua vida. E eu amo a vida da igreja em célula justamente por isso, porque você tem o privilégio, a oportunidade de ir lá na célula, contar para as pessoas da célula, contar para o anfitrião, contar para os vizinhos, vem ouvir as boas novas, mas não é para condená-las, não é para dizer para ela, cuidado com o seu pecado, você está indo para o inferno, toma cuidado, se você escorregar aqui, escreveu, não leu, pau comeu. Não tem nada disso. É para contar para as pessoas as boas novas, que a dívida dela está quitada, está paga. Aleluia. Eu me sentia tão condenado, eu me sentia tão acusado quando eu fui para a recuperação, porque eu tentava ser diferente. Eu sabia de todos os meus erros, eu sabia de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, mas de repente eu senti que eu não tinha dívida. Nossa, olha o que está acontecendo comigo. Aleluia. Eu estou livre, eu me senti livre, eu me senti liberto. Aí eu falei, aleluia, eu tenho que contar isso para as pessoas, eu tenho que contar isso. E esse ministério de anunciar as boas... Olha, eu falo assim, não é masoquismo, não é nada disso, mas eu fico maravilhado, eu acho maravilhoso quando um casal vai na minha sala, que é um dos ministérios que Deus me usa muito, a minha e minha esposa, é ajudar os casais. Mas eu acho fantástico quando chega um casal na minha sala, cheio de problema, cheio de confusão. Eu falo, aleluia. Eles chegam lá com a vida destroçada, destruída. Aí eu falo assim, eu tenho boas novas para você. Eu tenho boas notícias para você. Seu casamento não vai ser assim mais, não precisa ser assim mais, sabe por quê? Porque toda dívida já foi quitada. O que eu falo para eles é isso. E aí eles saem de lá maravilhados, e daí a pouco eles estão se amando, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós somos portadores das boas novas. Então o ministério nosso é esse, contar as boas novas, que a condenação acabou. Você pode voltar para Deus. Você pode se achegar em Deus. Então nesse estágio, Deus nos declara justo por causa da redenção. E no Espírito Santo, que o Espírito Santo nos regenerou. Então,
Ele nos faz nova criatura, colocando a vida de Deus. Isso é fantástico. Ele coloca a vida de Deus, que é a vida de Deus chama a vida Zoe. Então a vida de Deus, a vida Zoe, passa a estar em nós. Não é uma vida natural, não é uma vida comum. No universo tem vários tipos de vida. A vida mais básica, mais comum, é a vida que vive os vegetais, porque eles não têm consciência nenhuma. É a vida que vegeta. Você já deve ter ouvido essa expressão de pessoas que estão assim no estágio, de último estágio. Aí às vezes a gente fala assim, fulano está vegetando. É uma vida que não tem consciência. Essa é a vida mais básica. Aí tem uma vida um pouco maior, uma vida superior a essa vida, que é a vida dos animais. Isso significa desde do vírus lá, desde um inseto até o maior de todos os animais. A maior é a baleia? É, né? A maior de todos. Baleia azul, você já assistiu o filme. A baleia. Essa é a vida bios. É a vida bios. É uma vida um pouco maior, mais elevada do que a vida que vegeta. Mas ainda tem uma vida superior a essa. Que a vida bios, existe uma vida da psique. É a vida da alma. É uma vida dentro de nós. É a vida psique. É uma vida mais elevada do que a vida bios. É uma vida da imaginação. Mas tem uma vida ainda mais elevada do que a vida da psique, que é superior a toda essa, que é a vida de Deus. É a vida de Deus. É a vida Zoe. É a vida a qual Deus vive. Não há palavras no vocabulário nenhum, idioma algum, para explicar essa vida Zoe. Então eles chamam de vida eterna, porque eles não conseguem explicar essa vida. Então é a vida a qual Deus vive. Eles chamam de vida eterna. Agora, você recebeu essa vida Zoe, a vida a qual Deus vive, no seu espírito. Aleluia. Isso é poderoso demais. Isso é muitos. E essa é a vida mais superior que tem. É a vida que é a vida de Deus que você recebe no seu espírito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Então você torna-se semelhante a Deus quando você recebe a vida de Deus no seu espírito. Aí nós tornamos a ter a imagem e semelhança de Deus. Então no dia que você se converte, é como se fosse um interruptor, quando você acende a luz, sabe? Você tinha uma luz apagada, se converteu, no momento que você se converte, o espírito é ligado, é aceso, ligou a lâmpada que estava apagada. Isso não envolve e não depende de trabalho algum. Isso não depende, não envolve obra alguma. Isso não envolve penitência, isso não envolve promessas, isso não envolve nada, absolutamente nada. Só envolve duas coisas: crer e confessar. Não tem que subir a igrejinha da Serra, não tem que ir de a pé à Trindade, não tem que dar todos os bens para os pobres, nada disso. Você não tem que fazer nada disso. Você só tem que fazer duas coisas: crer e confessar. Tem que confessar. Não pode, a salvação do Espírito, a regeneração do Espírito, não acontece sem falar. Você precisa de crer e confessar. Se não confessou ainda, tem que confessar. Uma das maneiras de você testar um espírito imundo, quando alguém está possesso, você fala para ele assim: confesse que Jesus é o Senhor. Eles não confessam. Você quer fazer um teste com alguém que está possesso? Porque tem momentos assim que o espírito camufla, né? Fica escondido. E aí você não sabe se a pessoa está possessa ou não. Aí você faz um teste com ele. Confessa que Jesus é Senhor. Você confessa? Aí eles não confessam. Então, precisa de confessar. Tem que ser falado. Então, essa é a obra da salvação do Espírito. A regeneração é tremenda. A obra da salvação é tremenda. O homem se contaminou. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem era tremendo. Era a criatura mais sublime que Deus havia criado. Era a criatura mais preciosa. Mas, de repente, o homem
cometeu traição contra Deus, traiu a Deus. O homem desfigurou, o homem perdeu a imagem, o homem ficou horroroso, virou a pior de todas as criaturas, porque ele cometeu alta traição a Deus. Romanos 5 diz assim, que alguém poderia morrer por alguém que é bom. Pode ser que alguém encontre alguém que morra por alguém que é bom, mas o texto diz assim, que eu acho maravilhoso: mas Deus prova o seu imenso amor, morrendo por nós, ainda sendo pecador. Nós somos inimigos de Deus, somos a criatura mais horrível da face da terra, criatura mais horripilante da face da terra, inimigas de Deus. É como aquele, eu estava falando aqui daquele filme Senhor dos Anéis, tem um bichinho lá que chama Sméagol. É Sméagol? Sméagol. Vocês assistiram o Senhor dos Anéis? Alguém assistiu aqui? Vocês assistem filme, hein? Muito bem. Então aquela criatura, você já viu como é que pode um bicho tão horroroso daquele? Parece gente, parece homem. Você olha para ele assim, é uma figura, é o homem, é você que foi criado à imagem de Deus e desfigurou, virou um Sméagol. Quem queria comprar você? Olhava para você e falou: Deus me livre, uma criatura dessa. Quem consegue querer uma criatura daquela? Ninguém quer. Quem quer um Sméagol? Ninguém quer comprar isso. Pois é, você era essa criatura e Deus comprou você, dando a sua vida por você, e disse da cruz do Calvário: Tetelestai, está pago, está consumado, é meu de volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem que entender isso, que você não era nada, não era ninguém, porque tem gente que ainda se acha maravilhoso demais, que o céu está ganhando com a sua presença. Está nada. As nossas melhores obras, a Bíblia diz que é trapo de imundície, não servia para nada, mas Deus olhou para você e olhou para mim. Eu não sei o que ele viu, mas Ele nos amou, Ele nos amou e morreu para me salvar e te salvar. Aleluia. Isso é regeneração, isso é o Evangelho, isso é boas novas. Cumpriu a redenção, foi pago a dívida. Mas ainda há algo maravilhoso, porque não foi só, Ele não só comprou você. Poderia ser só isso, né? Já estava bom demais, já estaria satisfeito demais. Mas Ele resolveu habitar em você, morar em você. A vida de Deus, agora, na minha vida, na sua vida, aleluia, tem a vida de Deus. Deus habita aí. Você foi feito de um modelo de Deus, que nem uma luva, foi feito para conter a mão. O nosso espírito foi feito do formato do Espírito de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso demais. E essa vida agora de Deus que está em você, é só isso, só assim que há mudança, há transformação, porque agora essa vida vai tomando conta de você. Essa vida de Deus vai controlando você, ela vai mudando você. A vida de Deus vai transformando você. A vida de Deus agora, e todos os dias, cada dia, você vai recebendo mais glória de Deus. A cada dia vai acrescentando na sua vida a glória de Deus. Hoje eu tenho uma glória, amanhã eu tenho um pouco mais, amanhã mais glória. É de glória em glória, é de glória em glória. Aleluia. Até sermos a imagem perfeita do Filho de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso demais, queridos. Isso é tremendo, isso é o Evangelho, esse é o Evangelho que nós pregamos. Aleluia. Como isso é tremendo, como isso é maravilhoso. Então, nesse primeiro estágio, Deus nos salvou da condenação. Estava condenado, era um Sméagol. Agora, você é gente. Diga glória a Deus. Agora, e o segundo estágio? O segundo estágio é da plena salvação da nossa alma. O primeiro estágio é o quê? Então diga comigo assim: primeiro estágio é a regeneração do Espírito. E o segundo estágio é a salvação da alma. Agora, nesse segundo estágio, que é a salvação da alma, nós podemos também chamá-la, na verdade, a salvação da alma é a transformação da alma.
ou seja, a santificação da alma. Então, Deus quer, o desejo de Deus é a salvação completa. Amém? Os irmãos estão começando a conversar demais, olha para mim, presta atenção. Então, no primeiro passo, é Deus alcançando, regenerando o seu espírito. E o segundo passo é Deus transformando a alma, a salvação da alma. Então agora essa vida de Deus, que está no meu espírito, ela vai fluir para a alma. Ela precisa de atingir a alma. Só que agora tem um problema. Para salvar o espírito, não precisa de nada. Você não precisa de nada. Deus pescou você. Eu creio, eu acredito, tenho base bíblica para falar isso. Eu acredito na predestinação. Você foi salvo porque Deus resolveu te salvar. Lá em Romanos capítulo 8, Jesus, o Senhor, fala isso. Que Deus escolheu e pronto, acabou. Vai dizer o quê? O vaso para o olheiro. Por que me fez assim? Pode, por acaso, o vaso dizer ao olheiro por que me fez assim? Não. Tem ou não o olheiro o poder do barro fazer vasos de honra e vaso de perdição? Então ali está bem claro, Paulo deixa bem claro que Deus salvou. Então com relação ao seu espírito, não tem conversa. Deus já te salvou, te predestinou para o céu. Aleluia, está salvo. Agora só que tem um problema. Para a transformação da alma, para a salvação da alma, depende de você. Depende de você. Se você não se permitir que Deus transforme a sua alma, não vai acontecer. É como uma semente. No cerne, no centro da semente, tem a vida de Deus. Então, a casca da semente é a alma. Se a alma não quebrar e não permitir que o espírito flua, não vai acontecer nada. Aí vai acontecer o quê? Vai viver no deserto. Vai viver a vida toda no deserto. Então a alma precisa de passar por esse processo da transformação. Diga comigo, a alma precisa de passar pela transformação. Interessante que Jesus chama os seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 24 em diante, Jesus fala para os discípulos assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Esse versículo, quando eu li esse versículo na minha conversão, no começo da minha conversão, eu pirei com esse versículo. Eu falei, Jesus, o que está querendo dizer com isso aqui? Eu não entendia nada. Mas daí alguns dias eu comecei a ter revelação, comecei a entender. E hoje eu vou te dar a clareza bem ampla do que está dizendo o texto. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, essa palavra hoje, naquele tempo, nós precisávamos lançar mão dos dicionários, era muito complicado. Mas hoje, com a Bíblia aí no celular, você pode usar aí um recurso chamado Strógenes, que você clica aí, você vai ver a palavra original. Então, vida aí significa psique. Em outras palavras, está falando da vida da alma. Então, o correto seria dizer assim, ó. Então, tome a sua cruz e siga, portanto, quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder, aí também, de novo, psique. Aí ele fala, quem perder a sua alma, por minha causa, achá-la-á. Pois que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí que agora ele pôs alma. Mas a palavra é a mesma, a tradução é a mesma, psique. É a mesma palavra. Então o que está dizendo o texto? Se alguém quiser salvar a alma, perde. Se você quiser salvar a alma, você perde. Você perde. Mas quem perder, aí, se você entrar no processo e perder, aí você ganha. Aí você, mas ganha o quê, pastor? Como é que é esse negócio? Eu perco a alma, ganho a vida, perco a vida, ama. Como é que é esse negócio? Virou uma confusão aqui. Ganha o quê? Aí o texto continua, e aí ele explica. Aí ele fala, ó, que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória, na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele está falando, se você perder a alma, se você abrir mão, se você não deixar que a alma governe, quando o Filho do Homem vier com os anjos da sua glória, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Que obra é essa que o Senhor está falando aqui? Que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Que obra é essa?
Qual é essa obra? Ah, já sei. É de dar esmola para os pobres. Não, é fazer um sopão ali, vamos fazer um sopão, vamos dar um sopão para os pobres. Não, é vender todas as coisas, todos os bens, e vamos dar para os pobres. Não é essa obra que o Senhor está dizendo aqui. Qual que é a obra que o Senhor está dizendo aqui? A obra que será recompensada. Qual é? Sacou aí ou não? Pegou ou não? A obra da transformação da alma. Ele está dizendo que se você perder a alma, você ganha. Mas se você ganhar a sua alma, você perde. Agora, se você ganhar, no processo de perder a alma, você ganhar, então o Senhor vem e vai retribuir a cada um conforme o quê? Como você perdeu, como foi a sua alma foi transformada. Então a obra que você vai ganhar é a recompensa. Então a recompensa vai ser quando? Então qual que seria a recompensa? Quando você cooperar com Deus para que a sua alma seja transformada. Você coopera com a sua alma, com Deus, e a sua alma é transformada, e quando Ele vier, então você vai ser recompensado. Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então isso é ganhar a alma. Isso é ganhar a alma. Então você, se você não cooperar com Deus na transformação da alma, significa o quê? Que você vai viver a vida cristã no deserto. Tem uma vida árida, seca. Isso é perder a alma. Não é inferno, porque aqui não está falando de céu nem de inferno. Aqui está falando de recompensa. Se você perder a sua alma, você vai ser recompensado. O Senhor, quando vier, vai retribuir cada um segundo a sua obra. Mas aí tem uma questão aqui, que eu acho que é a mais importante de todas. Porque ele diz assim, ele fala para os discípulos, se alguém, o quê? Quiser. Então a questão aqui é se alguém quiser. Então tem que querer. Você entende que agora você tem que crer, você tem que querer. Então para que a sua vida seja transformada na alma, você tem que querer. Então a transformação acontece quando você quer. Então só vai acontecer se você quiser. Aquele que quiser e seguir o Senhor, tomar a sua cruz, negando a si mesmo, não preservando a sua alma, não salvando a sua alma, ele vai salvar a sua alma. Mas quem preservar, quem salvar a sua alma vai fazer o quê? Vai perder, né? Na verdade vai perder. Mas se você perder a sua alma, renunciando o seu ego, renunciando às vontades, às emoções, a mente, então você vai ser recompensado, tomando a cruz do Senhor, e aí sim, aí você será recompensado. Que recompensa é essa? A recompensa é o que ele disse. A recompensa é reinar com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor virá nas nuvens, então ele vem com seus anjos, e todos aqueles que tiverem as suas almas transformadas vão reinar com o Senhor por 1000 anos. Esse é o reino do Senhor Jesus. Aqueles que não tiveram as suas almas transformadas, a Bíblia diz que vai haver choro e ranger de dente. Então, aqueles que não tiveram as suas almas transformadas, não vão reinar com o Senhor. Não vão reinar. Então, a condição para reinar é ter a alma transformadas. Então, alguns vão reinar, outros não. Então, a salvação da alma é o estágio da transformação. Aí, Romanos, capítulo 12, verso 2, Paulo diz assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, de que jeito? Paulo fala assim, não vos conformeis com esse século, mas de que maneira? Pela renovação da vossa mente. Então Paulo está falando assim que a transformação da alma acontece com a renovação da mente. De que maneira? De que maneira? De que jeito? Então, você não pode andar, a sua mente tem que mudar os conceitos que você aprendeu até agora. Os conceitos da mente têm que ser mudados para os conceitos da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, só vai haver transformação da alma se mudar o conceito do que você pensa, da sua mente, para os conceitos da palavra de Deus. Agora, esses conceitos da sua mente, semana que vem, você não pode faltar o culto.
Porque Paulo não diz aqui que conceitos é esse, que tem que ser mudado, que tem que ser trocado. Por qual os conceitos da palavra de Deus? Domingo que vem eu vou te contar. Amém? Paulo não diz aqui, mas tem outros textos que diz qual que é os conceitos que deve ser substituído. Que se você trocar, Paulo fala assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos renovando a mente, trocando o que sua mente pensa, trocando tudo que sua mente pensa pelas coisas da palavra de Deus. De que maneira? Próximo capítulo, domingo que vem, eu vou falar sobre isso. Então veja, a sua alma é transformada quando você muda esses conceitos. É assim que a mente é mudada. Então quando a vida de Deus vem, ela é misturada com a nossa vida. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus mistura com o nosso espírito de uma maneira que não há uma palavra para explicar isso. A palavra talvez mais parecida seria amalgamado, misturado. Como é que é isso? É mistura de um jeito assim, é difícil até de explicar, mas não é difícil explicar não. Pensa o seguinte, as irmãs que são fera aí nos bolos, né? Então imagina, você vai fazer um bolo. No bolo vai leite, ovo, farinha de trigo, fermento. Aí você bate o bolo, mistura o bolo, e aí você assa. Isso é amalgamar. Depois de assado, dá para separar? Não gostei não. Tira um pouco de ovo aí, passou o ovo. Tira um pouco. Tem jeito? Não, então é isso que aconteceu com o espírito do homem e o espírito de Deus. Foi tão misturado que não tem jeito mais de separar. E agora nessa mistura do espírito de Deus com o nosso espírito, é que acontece essa evolução. A nossa mente, a alma, falando de alma, a nossa mente, ela é renovada e ela passa a pensar como Deus. Na nossa alma, a nossa vontade passa a ser a vontade de Deus. As nossas emoções passam a ser amar a Deus. Isso é transformação da alma. Mente de Deus, vontade de Deus, emoções voltada para o amor de Deus. Isso é alma transformada. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí lá em Coríntios, capítulo 3, Paulo diz assim que nós somos transformados de glória em glória. Isso significa o quê? Que o processo da transformação é diário, é constante. Hoje eu estou num nível, amanhã um pouco mais, depois de amanhã, a próxima semana, um pouco mais. Então eu sou transformado de glória em glória. E aí, nesse processo, escuta, presta atenção. A plenitude, o êxtase em Deus que eu vou experimentar é com a transformação da alma. Aí eu vou experimentar agora e na era vindoura. Quando? Quando a minha alma está sendo transformada. Cada dia, cada culto que você vem, você recebeu hoje uma palavra, recebeu no seu coração uma semente, e essa semente vai gerar fruto. Talvez você não saia daqui produzindo fruto, cheio de laranja. Não, vai levar uns dias. Tem coisa que leva 1 ano. Alface, por exemplo, dá 1 semana. Mas jabuticaba leva 8 anos. Então tem irmãos que vão levar muito tempo. Outros vão produzir mais rápidos. Então nós seremos abençoados plenamente quando nós somos transformados. Está entendendo? Então a vida cristã só tem sentido, só tem valor, só tem importância se eu sou transformado. Se eu aceitei Jesus, eu sou salvo, não vou mais para o inferno. Estou salvo. Mas tem uma coisa. Se eu não permitir que a minha alma seja transformada, eu não experimento a plenitude de Deus agora, nem na era vindoura, nem no tempo milenar. O céu vai ser igual para todos. Em Apocalipse 20 e 21 não fala muito sobre a eternidade. Ele encerra. Depois do milênio ele encerra, e aí entrou-se a eternidade, não fala muito sobre isso. Mas a eternidade vai ser igual para todos. Mas agora não, querido. Agora você precisa ser abençoado. Você precisa experimentar a plena salvação de Deus, permitindo que o Espírito governe, transformando a sua alma. Então, esse estágio da transformação da alma inclui santificação, crescimento espiritual, a edificação e a maturidade. Amém? E por fim, o terceiro estágio, para encerrar, que é o que Deus vai salvar plenamente. Lembra que eu comecei falando da plena salvação de Deus, que envolve espírito, alma
E agora falta o corpo. Como que é chamado a transformação do corpo? Para aí. A salvação do espírito chama como? Regeneração. A transformação do espírito chama? A transformação da alma chama? Transformação. Está muito bom. E a do corpo? Que é isso? Parabéns. Esses irmãos estão fera demais. Aleluia. Glória a Deus. Então, vou dar uma salva de palmas para esses irmãos aí, que eles estão fera. Aleluia. Então, a transformação do corpo é glorificação. Quando é que é esse estágio? É no futuro. Então, do corpo eu ainda não recebi nada. Nada. Só vou receber no futuro. Então, Deus redimirá o meu corpo corrupto, transformando, ou seja, transfigurando num corpo glorificado. Isso deve estar na revista aí, Romanos capítulo 8 e Filipenses também, capítulo 3. Está aí na revista, você vai ministrar. Então nós podemos encerrar dizendo que a salvação completa de Deus pode ser vista da seguinte forma. Amém? Vamos encerrar dizendo isso. Que a salvação plena de Deus, a salvação completa de Deus, nós podemos dizer o seguinte: no passado, meu espírito foi... Vamos falar de novo. Nós podemos resumir a plena salvação da seguinte maneira: no passado, o meu espírito foi... Muito bem. No presente, minha alma está sendo transformada. E no futuro, meu corpo será glorificado. Aleluia! É isso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, com relação ao Espírito, o Espírito está completo. A salvação do Espírito está completa. Cabe a nós somente uma coisa: exercitar o Espírito. Então, com relação ao Espírito, está completo. Não tem nada que fazer mais. Eu só preciso exercitar o Espírito. Aí eu vou falar disso também na palavra que vem. Domingo que vem eu vou falar como que você exercita o Espírito. Só tem que exercitar. Usar o Espírito. Porque às vezes o Espírito fica enferrujado, fica guardado. Você tem que exercitar o Espírito. Alô, câmbio, aqui é da terra, chamando o céu. Alô, aleluia. Aí, então tem que exercitar o Espírito. Então o Espírito, na verdade, está pronto. Com relação à nossa alma, ela ainda está num processo de transformação que vai levar a vida toda. E depende exclusivamente, isso é importante, para a transformação da alma, depende exclusivamente de você colaborar com Deus, seguindo a vontade de Deus e negando o seu ego. Diga aleluia. Fala assim: isso dói, mas é bom, é o melhor. Mas com relação ao nosso corpo, a obra ainda nem começou ainda. Seu corpo é disciplinado, mas com relação à obra completa da salvação do corpo, está zerada ainda, nem começou. Reservando inteiramente para o futuro. Então, quando nós seremos glorificados. Então, a nossa salvação completa envolve isso. Amém? Vamos orar, quero chamar a equipe de louvor. Vamos ficar de pé.